Glória a Deus. Diga glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Tomaram café, não? Hã? Cafezinho bom. Hoje eu ainda estava... Oi? Café? Chafé? Foi fraco o café lá? Bem fraquinho? Não foi você que fez? A mamãe? Seu pai? Rapaz, papai, cadê o papai? Ô pai, um pouquinho mais de café na água, papai. Eu estava ainda orando um pouquinho, lendo a palavra, e aí eu recebi o café da minha esposa, né? Ali no braço do sofá. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela disse: já sei o que você quer. Eu disse: é isso mesmo. Ela trouxe um cafezinho, então a palavra vai ser ótima hoje. Porque o café estava bom. Gente, quem está feliz aqui nessa manhã? Você está feliz mesmo? Que privilégio é esse que nós temos? De estar diante do Senhor, depois de cantarmos essas canções, de adorarmos através da música. Agora nós vamos entender um pouco do coração de Deus para nós nesta manhã. Essa mensagem nasceu fruto de um sentimento que tem permeado o meu coração nesses dias, que são os tempos que estão vindo, os tempos que estão chegando. Eu não sei quantos de vocês acompanharam o que está acontecendo com o pastor Jorge Linhares, lá de Minas Gerais, que foi convocado pelo Ministério Público para depor, para falar a respeito da sua escola bíblica. Porque na sua escola bíblica, ele diz que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina. E por essa razão ele foi enquadrado e está agora convocado para depor. E a intenção realmente é calar a voz da igreja. É calar a voz dos princípios bíblicos. E Deus vinha falando ao meu espírito, não de agora, há um tempo, que virão sobre nós dias difíceis. Dias de realmente perseguições. Dias em que ou a tua fé é verdadeira, ou a tua fé não é verdadeira. O Senhor chegou a falar comigo sobre a separação de joio e de trigo. É um tempo onde a igreja será peneirada. E ficarão aqueles que verdadeiramente têm uma aliança com Deus. Por isso eu quero conversar com você sobre crescendo em nossa vocação. Para isso eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mais uma vez, diga comigo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós estamos diante do Senhor, e esta é a tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra não são letras jogadas ao vento. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes.
Só a tua palavra pode nos transformar. Só a tua palavra pode nos dirigir e nos guiar a caminhos retos. Por isso, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que nesta manhã, Senhor, a tua palavra, ela ilumine os nossos passos, que ela faça cair do nosso coração toda a dureza, toda a incredulidade, que faça cair dos nossos olhos todas as escamas e a cegueira, a quem o nosso inimigo tem atribuído no meio da humanidade nesses dias. Que a tua palavra, Senhor, alinhe o nosso espírito com os tempos proféticos. Que a tua palavra, ó Deus, estabeleça firmes fundamentos em nosso espírito, para prevalecer e para permanecer. Nós abençoamos esta manhã, que a tua presença e a tua glória nos conduza de uma forma extraordinária nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelo teu povo. Obrigado, Senhor, não nos deixe caminhar sem a revelação, sem o poder do teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, liberar palavras vazias e ao vento, mas usa-nos, ó Deus, nesta manhã, para falar com o teu povo, para falar com a tua igreja, para trazer direção, para trazer consolo, exortação, para trazer, ó Deus, fundamentos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe, queridos, a carta de Efésios é muito interessante. E quem fez ou faz teologia, faz seminário, sabe que a carta de Efésios é uma das cartas mais estudadas e mais lida pelos teólogos. Isso tem um porquê. É porque a carta aos Efésios, ela abrange a revelação do Evangelho. Paulo é muito profundo e feliz quando ele escreve a carta aos Efésios, porque ele vai trazer de uma forma muito clara e prática a doutrina da igreja, e também vai trazer a responsabilidade do indivíduo, a responsabilidade do cristão, aquele que está verdadeiramente envolvido na doutrina da igreja. A carta aos Efésios vai falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo, vai falar também sobre a primazia de Jesus, vai falar sobre a salvação pela graça mediante a fé, vai falar sobre a paz em Cristo, vai falar sobre o plano eterno de Deus para a igreja, vai falar sobre os dons concedidos à igreja para promover a edificação dela, vai falar sobre a importância da santificação, vai falar sobre a conduta cristã e também vai falar sobre a armadura de Deus para enfrentar os inimigos espirituais. E aqui o apóstolo Paulo, ele separa a carta aos Efésios em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 4, é a parte doutrinária, a revelação que ele teve de Jesus Cristo a respeito da doutrina da igreja. E do 4 ao 6 ele vai falar sobre o dever ou a responsabilidade do indivíduo em cumprir essa doutrina. Então eu enxergo nessa carta aos Efésios uma transição no capítulo 4, que inicia onde nós lemos, onde ele diz que eu, prisioneiro no Senhor, rogo a vocês que caminhem de forma digna a vocação. Depois de trazer uma explicação, depois de trazer clareza à doutrina da igreja, então Paulo vai dizer, é como se ele fizesse uma pergunta: e aí, como é que vocês vão andar a partir daqui? O que é que vocês entenderam daquilo que está escrito, daquilo que foi revelado, e como é que vocês vão manifestar essa verdade? Então, até o capítulo 4, do 1 ao 4, nós temos aqui a doutrina. Paulo vai falar para o coletivo. Paulo vai tratar a igreja como um todo. Agora, a partir do capítulo 4 até o 6, ele vai tratar com os cristãos individualmente. Por quê? Porque a carta aos Efésios, ela foi uma carta escrita aos gentios. Mas não só aos gentios, também aos judeus que estavam em Éfeso. A carta aos Efésios, ela abrange todas as possibilidades, todos os tipos de povos.
Então ele trata de uma doutrina coletiva, e agora ele quer tratar a responsabilidade do indivíduo, quer tratar a responsabilidade que eu e você temos, e quais ações que eu e você precisamos tomar em uma vida prática. Por isso, a partir do capítulo 4, existe uma tônica, uma essência que você vai ver nos capítulos 4, 5 e 6. É a palavra andar, o verbo andar. No capítulo 4 ele vai dizer que a gente precisa andar de uma forma ou de um modo digno à vocação. A partir do capítulo final, capítulo 4, início do capítulo 5, ele vai falar sobre andar em pureza. A partir do capítulo 5 para o 6, ele vai falar sobre andar em harmonia. E no último capítulo, capítulo 6, vai falar sobre andar em vitória. Ou seja, andar aqui é um modo de viver. É como eu tenho observado a sã doutrina. Andar, gente, é a ação de seguir em frente, sim ou não? Você vê alguém andando para trás? Sim ou não? Porque andar é seguir em frente. Ninguém anda de costas, a não ser o Michael Jackson. Mas nós não fomos feitos para andar de costas, sim ou não? Por isso que você não tem o olho atrás da cabeça. Se nós fomos feitos para andar para frente, e se há uma vocação que nós precisamos dignificar, é necessário crescer nessa vocação. Eu concordo que ninguém nasce pronto, porque tudo que nasce grande é monstro. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu assistia um seriado à tarde na televisão chamado Jaspion. Só a turma da época da ficha do orelhão que lembrou agora. E no final das contas, o Jaspion tinha um robô chamado Gigante Guerreiro Dylion, lembra? E por que o Dylion existia? Porque sempre tinha um monstro no final. Tinha um endemoniado chamado Gyodai. Lembra? Quem lembra do Gyodai? Bicho feio, né? E o Gyodai, ele fazia uma magia, uma feitiçaria lá. E aquele bicho, aquele demônio, aquele monstro ficava grande. Então o Jaspion tinha que entrar no Gigante Guerreiro Dylion para poder lutar contra aquele monstro. E eu assisti aquilo, achava o máximo. Mas tudo que nasce grande é monstro, gente. Todo mundo aqui, independente do seu tamanho, nasceu pequenininho. Nasceu numa concepção. Foi concebido dentro de um útero e depois foi sendo gerado. Deus é assim. É óbvio que eu não posso querer ser o final antes de passar pelo processo, mas também é óbvio que eu não devo me acomodar porque o processo é necessário. E Paulo está chamando a atenção, ele está dizendo: rogo-vos. Eu estou chamando você para perto, eu estou chamando a sua atenção, estou dizendo: ei, presta atenção nisso, porque isso é muito importante, que você ande de modo digno a tua vocação. E por quê? Porque você não mais responde só por você. Ele diz: eu sou prisioneiro no Senhor, e não prisioneiro do Senhor. Qual a diferença, pastor? A diferença é que um prisioneiro do Senhor é obrigado, mas um prisioneiro no Senhor é uma escolha pessoal. Paulo escolheu ser prisioneiro no Senhor. Paulo sabia o que era ser um prisioneiro nas cadeias de Roma. Mas mais do que isso, Paulo sabia o que era ser um prisioneiro no Senhor, porque eu escolhi viver para Ele. E então ele chama a atenção da igreja. Aquilo que eu declaro ser, aquilo que eu professo ser,
precisa estar de acordo com aquilo que eu manifesto. Estou certo? Sim ou não? Se eu digo que sou tal coisa, eu não posso só parecer tal coisa, mas eu preciso, em essência, ser aquilo. Eu me lembro, época de escola, que eu sempre fui mais tranquilo, mais na minha. E eu sempre achei que aquela minha postura, ela manifestava às pessoas que caminhavam comigo a minha fé. Depois de um tempo que eu saí da escola, lá no primário, eu encontrei uma menina que era da minha sala, num ponto de ônibus. Eu estava indo trabalhar e encontrei a menina. E aí aquela conversa, poxa, tudo bem e tal, aquela coisa. E ela estava vestida assim, com aquela roupa de crente. Eu disse, nossa, você virou crente? Ela falou, eu me converti. Eu falei, eu também sou crente. E ela disse, não sabia. Aquilo me entristeceu, gente. Porque eu disse, como é que ela não sabia? Será que eu só parecia? As pessoas têm que saber que a gente é crente. Sempre a gente brinca, né? Tem gente que é agente secreto. No trabalho, na escola, é agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Porque na tua concepção você é. Mas talvez você não manifeste o que você é. Quando Pedro está ali negando Jesus, uma das coisas que falaram para ele é: você parece com ele. Você fala como ele. Você anda como ele. Você é parecido com Jesus. Você tem as mesmas características. Será que nós estamos andando de uma forma digna à vocação que nos foi dada? Ninguém no teu trabalho sabe que você é crente. Como assim? Eu fiquei muito triste quando aquela menina perguntou: você é crente? Não sabia. Isso entrou como uma flecha no meu coração, porque eu disse: Senhor, não te representei bem. Me lembro também quando eu era jovem, está ali o Leandro, nosso sargento da aeronáutica, que a gente ficava assim apaixonado por aqueles, na época a gente chamava de milico, não sei como é que é hoje, é milico ainda? Mas você via aquele pessoal vestido de farda, e você ficava pensando: nossa, que legal. Porque antigamente eles podiam andar fardado na rua, né? Hoje é mais difícil. Hoje é mais complicado. Mas antigamente era meio que um glamour andar fardado na rua. E eu queria muito servir o exército, não consegui, eles me dispensaram. E eu fui atrás, tentei e não consegui. Por quê? Porque quando você via alguém vestido com a farda do exército, aquilo impunha respeito. Porque a instituição Forças Armadas, ela nos passa segurança, seriedade, verdade. Quando você olha para um militar, você automaticamente o conecta com a instituição. Então você diz: esse é um homem de caráter, esse é um homem sério. Mas nem sempre alguém que usa farda representa bem a sua instituição. Não é porque está vestido de soldado que é um soldado de verdade. A Bíblia diz que nem todos que estão em Judá são judeus. Que estão em Israel, perdão, são judeus. E a pergunta que fica para mim é: nós somos o que somos ou só parecemos? Eu e você precisamos ser o que parecemos ser. Por isso eu não posso me vestir do jeito que eu achar.
Eu preciso me vestir de uma forma que represente o reino que eu sirvo. Eu não posso falar da forma que eu acho melhor. Eu preciso falar da forma que o reino me instrui a falar. Eu não posso agir, reagir, responder da forma que eu quero. Por isso Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo. E você tem uma vocação. Você tem um chamado. Olha só o que diz Romanos 11, 29. O que está escrito? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não é porque você está meia boca que a vocação deixou de ser uma verdade. Não é porque você está inseguro, triste, decepcionado, que a vocação deixou de ser uma verdade. A vocação e os dons são irrevogáveis. Olha o que diz 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. O quê? O quê? Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Por que é necessário eu confirmar a minha vocação? Sabe aquela história do parece, mas não é? Parece, mas não é. Outro dia eu fui numa loja com um amigo, estava lá vendo algumas coisas, e ele perguntou para a moça, para a vendedora, isso é original? Ela diz, não, é de primeira linha. O que é primeira linha? É uma falsificação. Quase que honesta, quase que perfeita, mas não é. Será que nós estamos assim, irmãos? Parecendo, mas não sendo. Vai ficar bom ainda, calma aí. Fica tranquilo. Mas como você é em casa? Você é um bom marido? Você é uma boa esposa? Eu vi alguém tentando se manifestar aqui. Um pouquinho tímido. Fala, Deus. Você é um bom pai? Um bom filho? Um bom irmão? Irmão é uma coisa de doido, né, gente? Você representa bem a tua fé? Eu represento bem a minha fé? Eu sou aquilo que eu digo que sou? Você tem uma vocação. E Pedro diz, confirme a tua vocação. Procure com diligência. E por que procurar com diligência? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Abrir mão de si mesmo não é uma coisa fácil, não. Das suas razões, dos seus pensamentos, das suas conclusões, tudo isso é muito difícil. Aonde Deus quer nos levar? Eu quero dizer para você que mesmo que você não se enxergue neste lugar ainda nesta manhã, há um caminho, uma jornada, para mim e para você sermos formados em nossa vocação. Há um caminho para mim e para você. Por quê? Porque o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal gera uma igreja forte e fundamentada. Onde está o valor das nossas palavras? Uma vez, eu fui fazer um financiamento e a gerente falou para mim, não coloca que você é pastor não, que não vai passar.
Mas como assim? Como assim? Tem que passar. Porque eu preciso ter palavra. Não estão aprovando. Por quê? Porque não estão honrando a sua palavra. Porque você está na lista negra. Que horror, que horrível. De outra sorte, irmãos. Estava eu e o Johnny na imigração dos Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu fui. E fui com o Johnny. Johnny parecia um europeu. Aquela coisa. O cara olhou para ele, olhou para mim e falou: acho que esse cara está sequestrando esse lourinho. Vai os dois para a salinha. Vocês vieram fazer o que aqui? E tal, e tal, e tal. Pergunta daqui, pergunta ali. O Johnny já vermelho. Bravo. Ele falou para mim: quando eu vim com a Michelle não me pararam. Eu falei: mas você quer me comparar com a Michelle? E aí um agente grandão assim, olhou para minha cara e falou: você faz o quê? Eu disse: eu sou pastor. Ele disse: você é pastor? Eu digo: sou. Você tem alguma identificação? Eu falei: tenho. Dei para ele. Ele parou de mexer nas coisas, foi lá na mulher que estava tirando as coisas do Johnny da mochila e disse para ela: eles são pastores. Aí a mulher parou de mexer e falou: desculpa, senhor, podem entrar. Para você ver a diferença de um lugar para outro. Porque há ainda credibilidade na palavra de um homem de Deus, mas há credibilidade na nossa conduta, há credibilidade nas nossas palavras, há credibilidade na nossa vocação. Ou será que nós estamos negando a nossa essência e o sacrifício de Jesus? O problema não é o que vamos passar, irmãos, o problema é como vamos passar. O que vamos passar todo mundo já sabe. Você está preparado para morrer em nome de Jesus? Você está preparado para perder tudo em nome de Jesus? Ou você vai negar a sua fé? O problema não é o que vamos passar, a gente sabe o que está escrito. A questão é como nós vamos passar. Nós precisamos prestar atenção em 3 coisas. É o que Paulo tenta retratar aqui neste texto. Se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver isso. Ele vai falar sobre comportamento, ele vai falar sobre estado e ele vai falar sobre crença. O meu comportamento depende do meu estado. Deixa eu te dar um exemplo. Se você está meio chateado, meio brabo, alguém te fecha no trânsito, você vai reagir como? Então o teu comportamento, ele é um estímulo ao teu estado. Hoje eu estou de mau humor. As mulheres têm aí a questão da TPM, dos hormônios que se movem. Deve ser terrível, sei lá. Nessas horas eu digo: graças a Deus nasci homem. Porque eu não sei, não imagino o que acontece dentro de uma mulher. Parece que ela se transforma num giraia, num negócio meio... Às vezes você olha assim e você diz: você tá, né? Como é que você sabe? Não deu nem para perceber uma mudança assim. A despeito disso, nesses dias as mulheres são um pouco mais sensíveis. Por isso é que Deus no Antigo Testamento dizia para deixar elas 7 dias no hotel, no spa. Brincadeira, gente. O seu comportamento é determinado pelo seu estado, sim ou não? A forma como você está, você reage. Agora, os seus estados são governados pelo quê? Por aquilo que você crê.
Como assim, pastor? Se você crê que o que Jesus disse é verdade, ser manso e humilde de espírito, então esse é o seu estado. E o seu comportamento parte daí. Que os humilhados serão exaltados, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Dá outra face, caminha mais uma milha, dá a capa, não só a túnica. Se essa é a tua crença, então o teu estado vai ser um estado bíblico, cristão, e o seu comportamento é oriundo dessa verdade. Por isso é muito importante você estabelecer ou você entender quais são as suas crenças. Onde está apoiada, onde está fundamentada a tua fé, para que você ande de modo digno. Ah, Senhor, pisaram no meu calo, agora não dá, agora eu não aguento mais. Significa que a tua crença ou a tua fé, ela não é inabalável. O teu estado é governado pela tua crença e o teu comportamento governado pelo teu estado. Ah, você não sabe, pastor, o que fizeram. Se você sofreu mais do que Jesus, então tudo bem. Eu concordo com você. Mas se não sofreu mais do que Jesus, não tem nenhuma justificativa. Alguém aqui sofreu mais que Jesus? Não vi ninguém, graças a Deus. Porque senão a gente ia aceitar você hoje aqui pela manhã. E tem um cara na Bíblia, um personagem, chamado José. Quantos conhecem a história de José? Toda vocação precisa passar pelo processo do crescimento. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui a gente vai caminhar para a nossa finalização. Quando Deus chama José, irmãos, ali no capítulo 37, mais ou menos, 35, 37, Deus dá um sonho para José. José não tem ideia do que vai ser o final. Ele só sabe que precisa passar por um processo. E a primeira coisa que acontece, quando José assume a sua vocação, o seu chamado, é ser contrariado, é ser rejeitado, é ser colocado de lado, é ser odiado. Talvez você já tenha passado ou esteja passando por isso. Quando você professa a tua fé, você passa a ser mal visto. Deixou uma tradição familiar, deixou isso, deixou aquilo, deixou alguns amigos que não lhe faziam bem. Então você passa a ser uma figura estranha, não muito aceita naquele meio. Quando José entende a sua vocação, ele é rejeitado pelos seus próprios irmãos. E o ponto inicial, o start da vocação de José é ser jogado numa cisterna. Primeiro ponto, todo processo vocacional vai ter uma cisterna. Para que serve uma cisterna, gente? Para abrigar água. Cisterna existe para alguém pular lá dentro? Sim ou não? Não. Então ninguém, concorde comigo que ninguém pula numa cisterna porque quer. O que você está querendo dizer, pastor? Que cisternas não são para pessoas. Cisternas são lugares que a gente é jogado. E talvez você já tenha passado pela cisterna. É um lugar onde as pessoas te jogam. É um lugar onde você não queria estar. Mas porque está passando pelo processo da vocação, você tem que estar. Sabe, eu poderia dizer que a cisterna às vezes é um lugar de tragédia. É um lugar onde a gente sofre danos e perdas. É uma coisa que a gente não queria. Eu passei pela cisterna, irmãos. Quando meus pais, aos 3 anos, quando eu tinha 3 anos, morreram. E eu fiquei órfão. Eu não pedi aquilo, eu não queria aquilo. Não era o que eu sonhava.
Foi uma tragédia na minha história. Eu fiquei sozinho. Sozinho, modo de dizer, porque eu tinha 11 irmãos. Mas dentro de mim, dentro desse ser humano, eu estava sozinho. Cisterna. Cisterna é um lugar onde você se decepciona. Moisés foi jogado para o deserto pelos próprios irmãos hebreus. Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco em Marcos 4. Eles sabiam que ia ter tempestade. Eles não queriam entrar, mas Jesus diz: entra no barco, porque vocês precisam passar pelo processo. A gente nesta manhã aqui dentro de uma cisterna, foi jogado por alguém, foi jogado por uma tragédia, foi jogado pelos próprios irmãos, foi jogado pelos pais, um trauma, um abuso. Você não pediu para ser abusada, você não queria. Você não pediu para ser traumatizado com palavras ofensivas, de ser humilhado por um patrão, por um pai, por uma mãe, que disse que você é burro, que não ia dar em nada. Mas essa é a cisterna. Cisterna não é um lugar para pessoas. Mas eu quero dizer nesta manhã que até na cisterna Jesus está. Que até na cisterna as mãos do Senhor alcançam. Que até na cisterna Ele está pronto para te ajudar. Sabe por quê? Porque quando José foi jogado na cisterna, a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Se você está na cisterna nessa manhã, eu tenho uma boa notícia para dizer: o Senhor está com você. Eu tive que passar por aquilo. Tem pessoas nessa manhã que estão passando por isso. Cisterna é o lugar onde eu venço aquilo que os outros fizeram comigo ou contra mim. E esse momento é muito importante, querido, porque ali você só pode contar com Deus. Quantos já se sentiram assim, sozinhos? Você só pode contar com Deus. Nesse lugar é onde os amigos e os irmãos podem falhar com você. Eu estou vendo o Espírito Santo mexendo com muita gente aqui nessa manhã. Porque talvez o teu sentimento seja: Senhor, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Saiba, querido, que o propósito de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. O fim é melhor que o começo. Talvez você não consiga enxergar agora, mas amanhã a tua história vai ser testemunho para outros. Vai fortalecer um corpo, vai abençoar vidas, vai curar famílias. Você está dentro de uma vocação e Deus está te preparando para ser vencedor, porque Ele conhece o fim já no começo. A cisterna é um lugar onde a nossa história é confrontada. É o lugar onde Deus nos enfrenta para matar o nosso eu. Qual é o teu nome? Jacó. É Jacó. Então hoje você vai ser transformado. Eu vou te dar um novo nome. A partir daqui você sai aprovado para o próximo estágio. Por isso eu e você precisamos ter uma ideia clara daquilo que nós cremos. Escuta isso que eu vou te dizer, já disse outras vezes: a tragédia não pode mudar a trajetória. A tragédia não pode mudar a trajetória. Há um lugar preparado, há um caminho, há um fim, há um bom futuro de Deus para nós, queridos. Mas é tempo de sair da cisterna. É tempo de deixar que a mão de Deus te leve a outros níveis. E lá em Gênesis 39, José vai para a casa de Potifar. A casa de Potifar é um lugar de decisões importantes. Por quê? Porque você não pode escolher um lugar onde Jesus não está. Porque Deus não te obriga a nada, nem a escolher Ele.
Até Jesus é opcional, irmãos. Você decide se quer ou se não quer. Mas na casa de Potifar, eu e você precisamos decidir sobre o pecado. Decidir sobre a nossa carne. Porque todo pecado é consciente. Todo pecado é gerado no nosso coração. Mas eu e você fomos chamados para sermos filhos da verdade. Não filhos da mentira. Eu e você somos filhos da verdade. E precisamos ter a consciência de que o pecado é contra Deus e que fere o Espírito de Deus. Se na cisterna você caiu porque não queria, na casa de Potifar é a tua decisão que vai te levar a ser bem-sucedido ou não. Agora você não tem mais como culpar o outro, não tem mais como responsabilizar o outro. Na casa de Potifar, ou você olha para o céu e diz: jamais eu pecaria contra o meu Deus, como fez José. Ou você se entrega ao pecado e à sua carnalidade e perde o time da sua vocação e perde o time do teu chamado. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiar e orai. Eu preciso orar, mas eu preciso entender os ambientes, eu preciso estar atento aos ambientes, para que isso não conduza os meus passos. O ambiente não pode determinar para onde eu vou. Eu determino no ambiente para onde eu vou, porque eu tenho o domínio do Espírito Santo em minha vida. Pastor, a carne é fraca. Sim, todos nós sabemos, mas o Espírito é forte. E quando o Espírito é forte, a minha carne precisa se submeter àquilo que eu verdadeiramente sou. Eu sou filho da verdade, eu não sou filho da mentira. Eu ando na luz, eu ando na clareza, eu ando em Jesus. Casa de Potifar faz parte da sua vocação. Mas nesse lugar, eu e você precisamos definir e decidir quais são as nossas convicções. Na casa de Potifar é onde eu venço através das minhas convicções. Quais são as suas convicções, meu irmão? Você está certo de que Jesus vai voltar e que você vai dar conta da sua própria vida a Ele? Na cisterna, Deus até entende que você possa dizer: ah, Deus, fizeram isso comigo. Mas na casa de Potifar, não. O terceiro, irmãos, está em Gênesis 39, 20, é o cárcere. O cárcere era um lugar de depuração e de limpeza. Porque o cárcere é um lugar de injustiça. É uma prisão que você não merecia. Mas nesse lugar você pode tirar o impostor que vive dentro de você. Existe alguém dentro de você, dentro de mim, que fica lutando contra nós mesmos. Esse impostor, ele está o tempo todo brigando com a verdade. Às vezes até em coisas pequenas. Eu estava na casa de um amigo e ele fez palmito assado. Aí colocou um azeitinho, está quase na hora do almoço, calma. Eu estou comendo aquele palmito assim, aí ele traz mais, mas eu já estava bem, já tinha comido, e fiquei pensando: como não como? Como não como? Como não como? Aí tem um impostor dentro da gente que diz: come, você merece. Quando que você vai comer isso de novo? Algumas mulheres têm esse impostor com doce, né, gente? Só mais um pedaço. Afinal de contas, uma barrinha de chocolate faz mal a ninguém. E eu estou lá lutando contra mim mesmo. Mas pastor, isso é tão simples, é? Se a gente está lutando uma coisa tão simples, você imagina no pecado, irmão.
Tem um impostor dentro da gente falando, faz isso aí. Mas o cárcere é um lugar de ser esvaziado do nosso orgulho. A gente pode até pensar que não tem orgulho, mas tem. Ele o tempo todo está batendo na nossa porta. É um lugar de tratamento intensivo. E o cárcere é o lugar onde eu e você vencemos os nossos traumas e as marcas da nossa alma. Deixa o Espírito Santo te curar nesta manhã. Você não precisa mais carregar isso. Você não é fruto de um acontecimento, irmão. Você é fruto do sonho de Deus. Ele te vocacionou e te chamou. Uma circunstância não determina o teu valor. Sabe, queridos, eu percebo uma glória de Deus nessa manhã para curar isto. Feche teus olhos por um instante. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Traz para fora essa dor agora, Senhor. Começa a manifestar a tua cura, nós te pedimos. A tua glória está aqui. Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Muda a nossa história nesta manhã. Sopra o teu vento neste lugar com o bálsamo dos céus. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Senhor, cura, cura. Cura a alma desta irmã agora, desse irmão agora. Cura, Senhor. Cura desta criança. Arranca toda palavra pejorativa, toda palavra mentirosa, Senhor. Todo sentimento de desamparo e de abandono, de rejeição, tira desse lugar de depressão, Senhor, tira nesta manhã. Estabelece um novo caminho, Senhor. Espírito de Deus, eu te sinto aqui. Eu sei que está se movendo de uma maneira especial. Traz para fora, traz para fora, traz para fora, traz para fora agora. Arranca do mais profundo da alma, porque o Senhor permeia o coração dos homens. Só o Senhor conhece a profundidade da alma, Senhor. Traz para fora. Levanta os teus filhos, Senhor. Cura a tua igreja. Ah, Espírito de Deus. Ah, Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está mudando destinos nesta manhã. Oh, que o Senhor está realinhando trajetórias, está curando corações. Faz outra vez,
Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. O Senhor está te renovando nesta manhã. Ora baixarabagarabasodoros, Timianará sochoromaná baixou. Vem, liberação dos céus. Liberação dos céus sobre o teu povo, Senhor. As virtudes do teu Espírito derramado sobre a tua igreja. Faz de novo. Faz tudo novo, faz de novo, faz tudo novo. Oh, um recomeço. Liberdade no teu Espírito, Deus. Flua neste lugar, Espírito Santo, flua com o teu vento suave. Dá ordem aos ossos secos que voltem a viver, Senhor. Reacende a vocação, reacende o chamado. Reacende, Senhor, nesta manhã. Renova o Espírito. Renova o Espírito. Surpreenda-me de novo. Sim, Rei dos Reis, como na primeira vez. Como na primeira vez. Sim, Senhor. Flua. De novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Sim, Deus. Sim. Surpreenda-me de novo, Espírito. Rei dos Reis, como da primeira vez. Diga isso, surpreenda-me. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Aleluia. Aleluia. A quarta coisa, querido, é que a tua vocação não pode morrer em você. Eu e você somos responsáveis em preparar a próxima geração. Nós fomos feitos para sermos frutíferos e gerar filhos. Há um legado sobre a tua vida, uma vocação que não pode morrer em você. Eu e você somos inspiração e exemplo para outros. José, depois de passar por esses estágios, vai gerar duas realidades.
Uma chama-se Manassés e a outra é Efraim. Eu e você precisamos resolver o nosso passado antes de frutificar, para não corromper a semente. Manassés significa Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos na casa do meu pai. Deus está te levando nesse lugar. Eu estou vendo tantas pessoas tocadas pelo Espírito. Deus está gerando através da tua vida nesta manhã Manassés, que significa que Deus está te curando do teu passado. Deus está te curando dos teus traumas, porque quando você frutificar, você vai frutificar uma semente poderosa, vai frutificar uma semente boa, uma semente restaurada. Sabe, queridos, aquilo que eu sofri com os meus pais, os meus filhos não precisam sofrer. Aquilo que eu sofri na minha infância, os meus filhos não precisam sofrer. Aqueles que vêm após mim não precisam sofrer. O que eu sofri na minha vida de altar, aqueles que continuam não precisam sofrer. Aquilo que você sofreu não é desculpa para machucar os outros. Gere Manassés nessa manhã. Diga: Senhor, eu quero gerar Manassés, porque Manassés significa que o Senhor está me curando do meu passado, daquilo que eu sofri, dos meus traumas. Mas também você vai gerar Efraim, porque Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deixa eu te dizer aquilo que o apóstolo Djalma sempre diz: no palco que o diabo levantou para te envergonhar, será o lugar onde Deus vai te levantar para exaltar o nome dEle. Naquilo que você mais sofreu, será o lugar que você vai mais curar as pessoas, porque a tua vocação é ser frutífero, a tua vocação é gerar filhos, a tua vocação é ser um exemplo para a próxima geração. Você será próspero na terra da tua aflição, onde você foi machucado, onde você foi humilhado, onde você foi torturado. Deus será glorificado na tua vida. Deus está gerando Efraim, feliz na terra da tua dor, feliz na terra da sua dor, porque a próxima geração será uma geração bendita, será uma geração curada e que avançará no propósito de Deus. Isso vai acontecer através das nossas vidas. Eu e você teremos êxito no nosso chamado. Aleluia, aleluia. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, por isso não desanimamos, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, se renova dia a dia. É uma manhã de renovo, é uma manhã de renovo, é uma manhã de renovo para a tua vida. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, eu quero orar por você, querido. Eu quero que todos fechem os olhos. Primeira coisa que eu quero saber é se alguém entrou aqui nesta manhã e não conhece Jesus Cristo, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você é essa pessoa e ainda não fez isso, erga sua mão, eu quero orar com você. Não tenha vergonha, erga sua mão. Se você quer confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Há alguém nesta manhã? Eu não vou me demorar. Não temos, ok. Quero crer que todos nós tem um irmão ali atrás. Tem alguém ali, queridos, que nesta manhã está sendo chamado e recebido como filho. Deus te abençoe, meu querido. Nós vamos fazer uma oração. Toda a igreja repete comigo. Diga assim: Senhor Jesus,
Eu reconheço que sou pecador e por essa razão eu fui destituído da tua glória. Mas creio nesta manhã que o Senhor morreu por mim, ressuscitou no terceiro dia, se fez carne em nosso meio para me reconciliar com o Pai e com a eternidade. Nessa manhã eu te recebo e confesso com a minha boca que tu és o meu Salvador e meu Senhor. Obrigado por me receber. Obrigado por me resgatar. Obrigado por me livrar da condenação e do inferno. Nesta manhã, escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, para que eternamente eu viva contigo. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Um outro momento que eu quero fazer aqui é orar por você. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu já vi diversas manifestações aqui no nosso meio de pessoas tocadas pelo Espírito Santo. É um dia diferente na tua vida, querido. Hoje começa um novo capítulo. Amém. Fecha os teus olhos. Espírito de Deus, sela esta palavra. Não permita que nenhum de nós saia desse lugar da forma como chegamos. Como houve uma transição aqui, através do apóstolo Paulo, como houve uma transição do teu povo através da vida de José, estabeleça uma transição na nossa vida nesta manhã. Sela, Senhor, sela, Espírito de Deus, sela o que foi estabelecido neste lugar, e não nos deixe, Senhor, sermos roubados. Não permita, Senhor, que Satanás roube a semente que foi depositada no nosso espírito, mas leva-nos a um lugar de vitória no Senhor. Tu sabes e conheces, Senhor, o coração de cada um que está aqui, daqueles que foram tocados na sua alma, tocados nas suas emoções, no seu espírito. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem salva. Por isso, Jesus, abençoa através do teu poder, através da tua glória, as nossas vidas nesta manhã. Eu oro em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra, querido? Coisa linda.